Vamos tirar um ano sabático em família do outro lado do planeta? Vamos! 2022 vai ser o ano da gente realizar o maior sonho das nossas vidas, que a gente já vem planejando há alguns bons anos. A gente vai tirar um ano sabático no Sudeste Asiático. A gente embarca para essa grande aventura no mês que vem, em fevereiro, então a gente já tá super ansioso aqui para que seja incrível. E quando eu falei sobre isso lá no Instagram, choveram perguntas sobre nossa motivação, né, pra gente ir fazer essa viagem, planejamento, enfim, um monte de coisa. Então a gente resolveu gravar esse vídeo aqui, eu convoquei João pra gente contar principalmente a nossa história, como é que a gente chegou até aqui, até esse momento pré-viagem. Mas antes de a gente começar a falar, eu gostaria de pedir, por favor, para que você deixasse aí o seu like e também se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda bastante aqui no conteúdo do canal. A gente já tinha esse sonho há um bom tempo, mas a gente sempre imaginou que era um negócio muito distante, uma coisa muito pra ricão, não sei o quê. Mas aí a gente começou a acompanhar um monte de gente que tava fazendo isso e a gente vendo que era uma realidade parecida com a gente, que dava pra rolar, não sei o quê. E aí foi quando a gente abriu a cabeça pra isso e teve a certeza que realmente era possível. Eu acho que esse acompanhar as pessoas que fizeram algo parecido com o que a gente quer fazer, né, tiraram um ano sabático, foram para os mesmos lugares, enfim, a gente lê muito livro, muito podcast de viagem, acompanha muita gente no Instagram que tirou seu sabático, que fez uma longa viagem, e isso ajuda muito a gente a não ficar naquele paradigma de tipo, né, tem que ser rico, como o João falou, ou é perigoso, ou não dá pra ir se eu não sei falar a língua do lugar, enfim, são muitas questões que ficam bloqueando a gente, e quando a gente entra em contato com alguém que fez alguma coisa parecida, isso ajuda muito a gente quebrar todos esses pensamentos que limitam a gente de realizar uma coisa que a gente já quer há tanto tempo. Para todos os pensamentos que a gente teve, sempre teve uma pessoa para mostrar o contrário. Então, a viagem não é impossível para nenhuma barreira, né? Mas então vamos falar sobre as nossas motivações, né, pessoais. Cada um tem um pouco a sua, que fizeram a gente tomar essa decisão de fazer uma longa viagem. No meu caso, eu trabalho para a mesma empresa 8 horas por dia há 18 anos praticamente. Então, desde o estagiário que eu trabalho lá. E eu tava meio que vendo a vida passar e doido pra viver a vida do lado de fora, porque eu tava 8 horas fechado num trabalho, assim, não tinha, essa 8 horas era perdida em termos de relacionamento com o Theo. Na quarentena eu percebi muito isso e enfim, eu acho que essa foi a principal motivação, viver, não deixar pra viver depois de se aposentar, né, viver isso agora. Eu acho que é um pensamento que os dois tinham muito isso, a gente quer tanto realizar uma coisa e a gente tem que esperar até quando, né? E era uma coisa que a gente queria viver com o Theo também pequeno, né? João tava se sentindo muito distante de Theo nesse sentido, né? De ver o crescimento dele. Eu já não tinha essa motivação tão forte porque eu tava muito mais perto de Theo. Mas também isso é uma das coisas, porque Theo daqui a pouco vai virar adolescente, não vai querer viajar mais com a gente, né? Que foi uma coisa que as pessoas perguntaram, né? Sobre a idade de Theo, teve algumas pessoas que questionaram, mas a gente queria muito que ele vivesse isso nessa primeira infância, né? Até os 7 anos. Que ele tivesse essa experiência, o momento que ele tá formando a personalidade, a gente acha que vai ser uma experiência muito rica pra ele. Fora que é isso, daqui a pouco a criança cresce e passa o tempo e quando você viu, né, ele não quer mais saber de estar grudado em pai e mãe e a gente perde uma grande oportunidade. Mas no meu caso, eu sou sagitariano com ascendente sagitário, né? Então assim, a louca das viagens, eu sempre gostei muito de viajar, sempre tive muita curiosidade, assim, muita curiosidade sobre novas culturas, sobre novas formas de viver, principalmente. Eu acho que essa coisa do viver diferente, entender outras possibilidades. E eu tenho muito claro, assim, de que a gente tem uma visão muito limitada diante do que a gente conhece. Então se a gente vive na mesma cidade desde que a gente nasceu, no caso de João, ele tá no mesmo trabalho há 18 anos, a gente convive com as mesmas pessoas, né, tá sempre junto da família, a gente só conhece mais ou menos essa bolha. E eu tinha muita vontade de explodir essa bolha, de ir pra um lugar completamente diferente. Não é à toa que a gente escolheu o Sudeste Asiático, né? A gente vai pra um lugar que até o alfabeto é diferente, a cultura é diferente, a religiosidade, tudo é diferente. Então eu queria muito viver uma experiência de vida mesmo pra expandir esse olhar sobre a gente, sobre a nossa relação com as outras pessoas e com o mundo mesmo à nossa volta. E proporcionar isso, né, pra Theo também ainda criança. Então foi isso. Como eu trabalho com tecnologia, quando a gente começou a pensar nessa viagem, a gente pensou em viabilizar isso comigo trabalhando remotamente, né? E aí eu trabalharia part-time e a outra metade do dia a gente iria, entre aspas, aproveitar. Mas aí veio a pandemia
E a situação dentro de casa, com criança pequena, eu tendo que fazer minhas coisas, Camila tendo que fazer as coisas dela, a gente foi vendo que não ia dar muito certo. E aí a gente mudou um pouquinho de ideia. Um pouquinho não, um bocado, né? Completamente. Eu já dizia a João que eu achava que pra fazer essa viagem com o intuito que a gente tinha, que era imergir numa cultura, expandir nosso olhar, a gente precisava estar livre disso. Então eu sempre ficava batendo na tecla, ele foi mais resistente. Mas aí foi bom, porque a gente inclusive tinha a ideia de fazer isso, de fazer essa viagem em 2020, mas aí veio a pandemia, mudou tudo. Mas por um lado foi bom, porque ele viu essa realidade dentro de casa, não tinha como, é muito estressante com a criança pequena, você ter que se dividir com tudo dentro de casa, assim, tendo que trabalhar, tendo que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas foi bom pra gente pensar, então tá, já que não dá pra fazer assim, como é que a gente pode fazer? E aí a gente foi atrás de fazer o curso do Projeto Viravolta, que é de Carol. Eu indico demais aqui, já deixo essa indicação para quem quer fazer uma longa viagem, seja como a gente que vai num sabático ou não, você pode ir fazendo como nômade digital também. O curso ajuda você a planejar uma longa viagem. E aí a gente fez esse curso e expandiu muito a nossa, abriu muito a nossa mente para novas formas de viajar e como a gente poderia viabilizar isso sem ir trabalhando e como um ano sabático mesmo, até para atingir esse objetivo que a gente tinha com a viagem. E o curso também abriu tanto a cabeça da gente assim para novas possibilidades, que eu acho que ele foi o principal empurrão que me levou a conversar no trabalho para fazer um acordo para demissão. Foi, acho que a partir desse momento foi que parecia que tudo estava real, né? Porque foi a primeira vez que a gente falou de fato para alguém assim, né, de João chegar no trabalho e dizer, olha, a gente tem esse plano. E aí as coisas foram ficando mais reais. Mas paralelo a isso... mas eu já tinha conversado antes até para ir trabalhando remotamente, né? Mas não assim, vamos, né, demitir, a gente vai de fato fazer essa viagem, ela vai acontecer. Eu preciso registrar isso para o futuro, né? Vamos deixar registrado. Foi. Que, ai meu Deus, é um passo muito importante. Essa diz, namorado, diz o que é. Diz o que é. Carta de demissão. Ui. A carta de demissão, meu Deus. Agora não tem mais volta não, né, namorada? Agora não tem. Daqui a 3 meses a gente vai. Ai, meu Deus. Hoje é dia 27 de outubro de 2021. Nós estamos comemorando aqui hoje com uma crepioca que eu fiz com camarão, com tomate seco, comemorando o fato desse grande passo, desse sonho que é tão antigo da gente, esse grande passo de hoje, que foi João falar com o trabalho dele e escrever a carta de demissão. Então é isso, cada passinho... Né? Oficializou, já tinha falado, né? Então, já tem as datas certas, a gente já sabe até quando ele vai trabalhar, quando é o aviso prévio, todo mundo do trabalho já tá sabendo, já tá de acordo. Agora então... é ficar só procurando passagem barata, né? Agora o próximo passo, para deixar ainda mais real, vai ser procurar passagem. E é isso, acho que a gente tem que comemorar cada passinho desse nosso sonho, porque é um sonho tão esperado e... Não sei, né? Tem muitas surpresas aí reservando a gente. Então é isso, hoje a gente tá pura comemoração aqui. Mas paralelo a isso, a pandemia também mudou completamente a nossa estrutura, assim, de vida. Porque a gente morava num apartamento em Recife. E aí, quando tudo começou, que precisou ficar todo mundo isolado, eu me vi completamente louca, surtando num apartamento pequeno, João trabalhando 8 horas por dia na frente de um computador, eu com o Theo, tava começando a empreender uma marca pessoal com comunicação, e aí fiquei louca nesse processo, porque bagunçou tudo, e aí eu disse, eu não vou ficar aqui na cidade, nesse apartamento, olhando a vida passar por uma tela na varanda, e a gente se mandou pra aqui, pra onde a gente tá hoje, não nessa casa, mas pra casa do meu pai, aqui no sítio. E aí, vivendo aqui, o tempo que foi passando, as coisas não foram melhorando, né, a princípio. A gente achava que ia passar um mês aqui, né? Vamos assim, vamos passar, e o tempo foi passando. E aí, o que acabou, o que é que a gente fez? Construímos uma casa. Pois é, gastamos todo o dinheiro da nossa poupança que a gente tinha juntado pra viagem, né, que a gente vinha juntando, e construímos essa casa que a gente está hoje. Que ia ser só um chalezinho com quarto e banheiro.
E aí se transformou numa casa com cozinha, sala e tudo mais, né? A gente acabou construindo uma casa mesmo, uma casa pequena, com um quarto só, mas a gente ficou pensando, bom, a gente vai passar essa pandemia aqui nessa casa, quando tudo for normalizando, a gente volta pra Recife, aluga essa casa e, enfim, vê qual vai ser. Mas aí acontece que o tempo foi passando e a gente acabou voltando, né, as coisas quando deram uma melhorada, a gente voltou pra Recife, mas aí eu fiquei muito assim, a rotina continuou mesmo essa, né, de tipo, João trabalhando muito, eu muito sobrecarregada com casa, com criança, com tudo, e aí eu disse a João, e se a gente já alugar o nosso apartamento em Recife, já fizer uma mudança completa pro interior, e usar o dinheiro do aluguel pra gente de vez em quando dar umas escapadas, viajar por aqui por perto. E assim, quando chegar perto da gente, né, quando a gente tiver a oportunidade de fazer a nossa longa viagem, a parte mais difícil, que é a mudança grande, alugar apartamento, já vai estar tudo feito. E foi isso que a gente fez, né? E aí, como a gente tava, eu trabalhando online, Camila fazendo os freelas online também, e Theo tendo a opção de ter aula online, a gente resolveu ter uma vida nômade por um tempo. Então a gente passava a maioria do mês aqui, mas geralmente a gente tirava uma semana, um pouquinho mais, e ia de Airbnb em Airbnb por aí, né? Geralmente em praia, porque a gente vive aqui no sítio. E aí durante um bom tempo essa foi a rotina da gente, até chegar um pouquinho mais perto e a gente perceber que a gente precisava juntar um pouquinho mais de dinheiro. A gente já tinha mais ou menos uma ideia de planejamento de gasto por conta do curso, que ajudou bastante. Mas aí quando a gente começou a ver que as coisas estavam melhorando, as fronteiras foram abrindo lá no Sudeste Asiático, né? Não de todos os países, que até agora, esse momento que a gente tá gravando o vídeo, ainda não abriram todos, só alguns. Mas quando começou a mostrar que as coisas iam voltar e que seria possível a gente ir, aí a gente, né, deu uma segurada e começou de fato, não, agora vai rolar, a gente vai fazer. E aí, só de falar já me perdi, mas aí é isso, acho que em novembro a gente comprou as passagens pra nossa viagem. Putz, grila, namorado! Comprou! Bora ver no Faltam 103 dias. Aqui, em 103 dias. Eu não acredito! Faz muita zoada, não pode tomar não escutar lá de cima. Que Não aguentava dar um grito! Só no vídeo. Não, vou dar um grito! Tem que abrir esse champanhe. Agora não tem mais volta não, namorada. Agora não tem mais volta! Meu Deus, eu acho que vai demorar um tempinho ainda pra minha ficha cair, sabia? E aí esse período teve até uma coisa massa que assim, a gente passou a ter, eu nunca plantei, eu tinha plantado uma coisa, sei lá, nada assim no terreno da minha vida. E nesse tempo aqui a gente fez uma plantação de feijão, milho, não sei o que. Eu comecei a ler, estudar sobre agroecologia, não sei como, um bocado de coisa. Comecei a ter um contato maior com a terra em termos não só da terra, mas do planeta, assim, da natureza, né? E abriu muito a mente da gente para um monte de coisa também, inclusive para futuros trabalhos voluntários durante a nossa viagem, né? Eu acho que trouxe muito também essa clareza, porque só da gente ter já saído da nossa zona de conforto, que era estar num apartamento, numa cidade grande e tudo, e ter vindo pro interior, morar num lugar, porque aqui é um sítio e é um interior muito, muito, muito pequeno, não é uma cidade, não é um município, é um distrito de um município que já é pequeno, no interior de Pernambuco. Então, a gente ter vindo pra cá e ter tido esse contato muito, né, próximo, a gente tá vivendo há um ano essa realidade, que é uma realidade, um ritmo totalmente diferente, os vizinhos, tudo é diferente, assim, no sentido, né, não na rotina em si, mas na forma de viver. Isso trouxe muito aprendizado, eu acho, pra gente. E pra pro mim, Theo, né? E pra Theo nem se fala, acho que Theo é o maior beneficiado, porque ele ama isso aqui, é uma liberdade que criança tem, a infância que ele tá tendo, que ele tá podendo vivenciar aqui é incrível. Mas pra mim trouxe muito essa clareza de tipo, o tanto que eu aprendi só de ter saído dali pra aqui. Imagina quando a gente for pro outro lado do mundo e se deparar com né, formas de viver completamente diferentes, ainda mais diferente de tudo que a gente tá vivendo, com outra língua, com outra cultura, com outra religiosidade, com tudo. Não quer dizer que é tudo mil maravilhas. Pra mim, por exemplo, foi super desafiador. Eu sou uma pessoa de muito movimento, muita agitação, e viver nessa calmaria, pra mim, por exemplo, não é lá muito fácil. Mas foi muito importante, assim, né, pro nosso aprendizado, assim, como nosso crescimento pessoal.
E foi massa pra mim também como músico, porque além de engenheiro de software, eu sou músico. E isso trouxe uma inspiração muito grande pra mim. Eu produzi um CD inteiro aqui. Meu CD se chama Místico, inclusive, quem quiser procurar aí nas principais Tá plataformas. fazendo jabá. João Menelau, o Místico. É só procurar lá que tá. Mas foi massa, assim, e é muito engraçado a gente ver como as pessoas aqui lidam diferente com a ansiedade, né? Porque eu fico louca, eu tô muito ansiosa, assim, eu fico consumindo tudo que eu posso e que eu não posso, sobre viagem, sobre sabático, sobre Ásia, sobre não sei o quê. E João aqui, ó, zen, tranquilo, cantando, compondo músicas. Inclusive, já que a gente tá falando disso, né, vamos encerrar o vídeo com a música, porque ele fez músicas também, não só inspiradas aqui na Vida do Sítio, mas também já fez música inspirada nessa viagem. Já tem um disco pra gravar, né? Já tem, de tanta composição. Nem viajei ainda. Nem viajou, e só o sentimento que a gente tem planejado e tá conseguindo realizar isso causou nele, ele já compôs um bocado de música, né? Então dá pra encerrar o vídeo com música. Mas antes de encerrar o vídeo, se você gostou, já curte, já manda pra aquela pessoa que você acha que vai gostar de acompanhar essa história. A gente vai postar vários outros vídeos aqui ao longo dessa viagem e até a gente viajar também. Se você tiver alguma dúvida sobre como, enfim, esse nosso processo de organização de sabático, essa pré-viagem, também comenta aqui, comenta o que é show, se inscreve no canal. Se quiser apoiar também, bota aí esse coraçãozinho, valeu. Mas não vamos encerrar agora porque vamos ter música de João Menelau, que agora eu já convoquei ele pro vídeo, que ele cante, né? Foram meses a pensar, sem coragem pra dizer que era hora de sair, minha história prosseguir, pelo mundo me perder. Hora de realizar, se jogar sem perceber. Hora de me despedir, meu desejo de sair tomou tudo no meu ser. Agora vou por aí a levar alegria em canções que compus, a contar as histórias do tempo de luz, procurar pelo mundo corações mais puros e céus mais azuis. Agora vou por aí a levar alegria em canções que compus, a contar as histórias do tempo de luz, procurar pelo mundo corações mais puros e céus mais azuis.